SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Olá, bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 15 de setembro. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca a situação do desabastecimento de água provocado por um rompimento na adutora do São Francisco, que deixou mais de 280 mil residências sem água desde a última sexta-feira. Quase 900 mil pessoas foram afetadas em Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O Comitê de Crise está reunido e apresenta as medidas adotadas para minimizar os efeitos da falta de água para a população. Quem tem as informações é o repórter Rafael Carvalho. Bom dia, Rafael. Oi, Suzane, bom dia a todos. A reunião do comitê aqui na Secretaria de Desenvolvimento Urbano começou agora. O comitê que é formado tanto pelo vice-governador Zezinho Sobral, que é governador em exercício, representantes da DESO, Iguá, secretarias, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, entre outros, inclusive os prefeitos dos municípios e representantes. Daqui a pouco a gente atualiza as informações e traz qual a perspectiva de solução, em quanto tempo. Daqui a pouco, Suzane. Certo, Rafael. Nós vamos mostrar também a sala de monitoramento da Iguá Sergipe para saber como funciona o trabalho das equipes responsáveis pela distribuição de água. Os detalhes com a repórter Ana Fontes. Ana, bom dia. Bom dia, Suzane, bom dia a todos. Nós estamos justamente aqui no Centro de Controle Operacional da Iguá, de onde saem parte, essas reclamações são recebidas, e aqui foi montada uma sala específica só para o atendimento das pessoas que estão ligando em busca do carro-pipa. Então daqui a pouco nós vamos falar com o diretor-geral da Iguá aqui em Sergipe para trazer informações de como é que está funcionando isso. A informação é que mais de 40 bairros já foram atendidos por esses carros-pipas. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Suzane. Certo, Ana. Você vai ver que o crescimento do setor de serviços em Sergipe no mês de julho superou a média nacional. E nos últimos 12 meses, o índice também é positivo. E ainda, o encontro no fim de semana que reuniu tutores e também interessados em adotar um pet. É a partir de agora, no SE1. O Comitê de Crise do Governo do Estado acompanha desde o fim de semana o rompimento da adutora do São Francisco. Na manhã desta segunda-feira, uma visita a campo foi verificar como está o reparo para que o abastecimento da capital seja normalizado. O segundo rompimento da adutora do São Francisco aconteceu no meio de um canavial, a uns 70 metros às margens da rodovia estadual SE 339, no povoado Pirunga, município de Capela, a cerca de 80 quilômetros da capital. O governador, em exercício, chegou cedo ao local para acompanhar os trabalhos. A expectativa da equipe de engenharia que está agora no local, realizando, que passou a noite toda trabalhando, nós chegamos aqui às 5h30 da manhã, eles estavam em plena atividade, é de que até o final do dia a gente possa fazer um novo teste. Não havendo nenhuma intercorrência, o sistema possa reabastecer. A DESO é a companhia responsável pela captação da água nos mananciais e transporte dessa água pela adutora. Nesse segundo rompimento, o problema foi que um suporte de concreto que sustenta a tubulação cedeu e a tubulação se soltou. Agora, para consertar essa tubulação de 1.200 milímetros, a equipe da DESO vai utilizar suportes de metal mais resistentes. Cerca de 900 mil pessoas foram impactadas diretamente com a falta de abastecimento na região da Grande Aracaju, envolvendo Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e a capital. Mas os operários da Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, realizaram a manobra para minimizar esse sofrimento no abastecimento. Eles conseguiram utilizar a antiga adutora do São Francisco. É uma tubulação mais estreita, de 1.000 milímetros, mas que já está funcionando, levando água. Tem uma adutora de 1.000, que nós fizemos um bypass, então ela reduziu em 50% a produção de água para Aracaju. Por isso que nós também, a parte de comunicação, pediu o racionamento da água, para justamente minimizar a crise interna de Aracaju metropolitana, mas tem água sim, mais 50% do volume necessário.
e essa é uma mais antiga de fato, mas pelo menos fica como de reserva, né? Outra estratégia para diminuir os impactos da falta de abastecimento é realizar um rodízio entre os bairros utilizando a água dos mananciais da barragem do povoado Timbó, que recebe água do Rio Poxim, informou o diretor-geral da Iguá, responsável pela distribuição da água potável nas cidades afetadas. Fizemos uma série de trabalhos operacionais, né, que são as manobras de abastecimento, ou seja, fizemos um trabalho ontem para abastecer a região de Socorro, Barra e Zona Norte de Aracaju, né, e hoje estamos abastecendo a região central e Zona Sul da cidade. Então a ideia é abastecer nesse modelo de rodízio até que seja normalizado. A coordenadora geral da Defesa Civil da capital também esteve no local do rompimento da adutora. O município de Aracaju trabalhando em parceria nesse momento de emergência com o governo do estado para abastecer várias regiões da capital com carros-pipa. Nós disponibilizamos 10 caminhões-pipas para poder estar atendendo essa população assim de forma emergencial, né? Por determinação da nossa prefeita Emília Correia, ela está muito preocupada com toda a situação, né? Entrou em contato com o governador do estado e pediu esse apoio, né? Para que para que reduzisse um pouco esse sofrimento, né, que está por conta da falta de água, é muito complicado. Fizemos essa somação de esforços, né, Prefeitura de Aracaju junto com o governo do estado, para estar minimizando, né, por hora esse problema junto à nossa população. Ainda a respeito dos carros-pipa, o diretor-geral da Iguá garantiu que nesse momento de emergência a companhia garante o fornecimento de carro-pipa de forma gratuita para as comunidades que solicitarem o serviço pelo aplicativo. A Iguá não cobra caminhões-pipa quando há problemas de desabastecimento. Então é importante ressaltar que quem tiver algum problema nessas atividades pode entrar em contato com o nosso 0800 ou o aplicativo de Iguá e solicitar os carros-pipas. A gente prioritariamente está atendendo os serviços essenciais, né, como hospitais, abrigos, delegacias, enfim, serviços voltados ao público. Temos também um trabalho muito forte de abastecimento das escolas, né? Situação complicada mesmo. Olha, acontece neste momento na sede da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura a segunda reunião do Comitê de Crises do Estado. A reunião é para apresentar as medidas adotadas nos municípios por causa do rompimento da adutora do São Francisco. Quem está lá é o repórter Rafael Carvalho para atualizar as informações para a gente. Rafael. Suzane, depois da reunião, neste momento, o secretário Luiz Roberto explica para a gente aqui como foi a manobra de ontem para hoje para garantir o mínimo de abastecimento. Ele apresenta para explicar 2 mapas ali. A gente observa aqui o mapa que está à nossa esquerda é da situação de ontem, do domingo. O que está em vermelho é o que estava sem abastecimento de água, que está em verde é o que não foi afetado ali naquele momento no domingo no mapa. Em amarelo seria ali um meio termo. Já o mapa à nossa direita, o secretário está na frente agora, mas a gente percebe ali que é a situação agora, segundo o que ele apresenta. Então a situação de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. Ele explica que foi feita manobra de rodízio para garantir o abastecimento mínimo, tempo de que os reservatórios fiquem cheios, né, ou pelo menos num nível que dê para sustentar a situação de cada bairro, cada área aqui da grande Aracaju. Ali está mostrando ali, a gente percebe, uma boa parte está em verde, ou seja, está com abastecimento, e em vermelho está nesse momento Barra dos Coqueiros, mas a gente já vê que ontem, durante o domingo, no mapa da nossa esquerda aqui, a barra ficou em amarelo. Então, ele explicou que isso não quer dizer que vai ficar durante as próximas horas, durante todo o dia ali em vermelho. Vai haver o rodízio, justamente essa manobra que eles estão fazendo para garantir o mínimo do abastecimento em Aracaju, Barra dos Coqueiros e também Nossa Senhora do Socorro. Vamos acompanhar o que diz o secretário Luiz Roberto nesse momento aqui na reunião. Vamos pegar um trecho aqui, ele está ao lado do governador em exercício, Zezinho Sobral, também de outros secretários e representantes de órgãos como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Mas a ideia é até final da tarde
a gente concluir os serviços lá de interligação, de junção da adutora e a partir daí já liberar água para a adutora e a gente vai normalizando aí durante a noite, a madrugada, para chegar amanhã com 100%. Eu acredito que às 16 horas, né, governador, a gente vai ter uma previsão mais exata sobre isso. Um elemento importante também é que esse abastecimento melhorado é fruto de reabilitação da adutora antiga, que estava desativada. Então a adutora de 1000 milímetros, a DESO, começou a trabalhar ontem à noite e hoje a vazão dela ampliou. Trouxe também uma captação do Poxim, uma derivação da adutora do Poxim, que está contribuindo hoje com em torno de 4,5 metros cúbicos por segundo no abastecimento da capital, da Grande Aracaju. Isso ajuda as manobras, isso ajuda o retorno do estabelecimento antes mesmo da recuperação da adutora principal. Então, há abastecimentos paralelos, adutoras que foram reativadas, que estão melhorando esse fluxo, por isso que o resultado está mais eficiente, que os bairros já estão chegando água e que a coisa está funcionando de forma mais efetiva. Esse sistema continuará ativado até que se restabeleça a adutora principal, que, como disse o secretário e a equipe de engenharia que está lá no local, nós estivemos lá também pela manhã, deverá ter uma posição mais precisa ao final da tarde, com um teste efetivo para que a gente tenha segurança de reativar a rede. Governador Zezinho Sobral, governador em exercício. Neste momento, o prefeito da Barra faz uma pergunta a Zezinho Sobral. O importante é que a população da Grande Aracaju entenda que o sistema que está hoje operacional recebe apenas metade da água necessária em função da adutora principal não estar fluindo. Dessa forma, a equipe entendeu que deveria haver um rodízio. Então, veja, a Barra ontem estava abastecida, agora pela manhã sofreu uma redução em função de um outro bairro. Aí, em seguida, essa rotatividade vai retornar. Então, veja, nada impede que ao final da tarde, início da noite, a Barra volte a ter água. Então, o sistema de rodízio adotado, de remanejamento da distribuição de água na Grande Aracaju, é quem possibilitou que esse quadro de ontem, que estava quase todo ele vermelho, inabilitado, pudesse apresentar uma solução mais eficiente, obviamente, que em função da chegada de novas fontes de água ao sistema da capital. Então, veja, prefeito, acredito que no sistema de rodízio adotado, os bairros que agora pela manhã têm, podem não ter à tarde, em seguida, os que têm à tarde poderão ter à noite, e assim a ideia é que tudo isso possa acontecer até que a adutora esteja restabelecida, a principal, e aí sim nós teremos a normalização em toda a área. Mas veja que já é um sistema melhor do que o que estava no final de semana. A equipe, desde sexta-feira, não saíram do local, né? Estão, inclusive, aumentando a quantidade de pessoas, equipamentos, para poder dar solução a esse problema. Governador em exercício, Zezinho Sobral, licença a todos aqui, estamos ao vivo no SE1. Uma pergunta recorrente, a gente teve um fim de semana com impacto muito grande, o domingo também. Por que não foi feito isso antes? Essa manobra já não foi iniciada ali já no fim de semana? Veja, a manobra foi iniciada. Nós estamos falando de uma adutora que estava parada há muito tempo. Então, no momento em que, na sexta-noite, quando a equipe começou a trabalhar no sábado, a adutora começou a ser reativada. Quase 78 quilômetros de adutora, você não consegue ativá-la em algumas horas. Então, 48 horas seguintes, ou seja, ontem mesmo, a adutora já começou a trabalhar. Então, o que você tem hoje de resultado não é do resultado de hoje pela manhã, é do que foi produzido no domingo. Então, a DESO reabilitou a adutora antiga e começou a trabalhar com 2,5 metros cúbicos por segundo ainda no dia de ontem. Hoje, pela manhã, esse número cresceu em função de reparos, de atuação, então subiu para 3,5 metros cúbicos por segundo e trouxeram também mais uma adução do Poxim de mais 1 metro cúbico. Dessa forma, a capital consome em torno de 9 metros cúbicos por segundo. E nós estamos fornecendo 4,5 para a Grande Aracaju. Então, isso já começa a equilibrar. O sistema não foi operacionado agora pela manhã. Nós estamos falando de grandes sistemas, grandes adutoras. Quem viu no local as imagens que vocês viram sabem que não é algo simples, é algo absolutamente complexo. Então, uma adutora ao lado da outra de 1000 milímetros foi reativada. E ela hoje contribui. Por isso que a gente está tendo uma tranquilidade de concluir com eficiência o reparo da adutora principal.
Deixa eu fazer uma pergunta ao secretário Luiz Roberto. Eu agradeço ao governador em exercício, Zezinho Sobral. Secretário, ainda sobre esse assunto, fica aquela pergunta. A gente teve aquele episódio há alguns anos, né, que impactou toda a Grande Aracaju, 1 milhão de pessoas afetadas, quando caiu a ponte ali, passavam cavalos, animais, e um impacto muito grande ali. Depois daquilo ali, já que a gente tem essa situação de um plano B, de uma adutora que seria uma reserva nesse momento, está funcionando como reserva, depois daquilo ali já poderia, né, não lembro se o senhor já era secretário na ocasião, mas já ter essa ativação desse plano B, dessa adutora reserva? Veja, isso já existe, além da manutenção preventiva, que é dada em todas as adutoras pela DESO, bem claro que é a adutora de captação para chegar até a estação de tratamento. O plano B já estava lá, era apenas uma linha desativada e você não vai preencher, né, para abastecimento essa linha. Ela é utilizada no momento que ocorreu e foi isso que aconteceu. Mas para isso você tem que abrir registro, você tem que alinhar toda a adutora para que você possa utilizá-la, né? Agora, se ela não estivesse presente, aí a dificuldade seria maior. Ainda bem que ela está preservada e que atuou satisfatoriamente. Agora, secretário, explica como se dá o abastecimento. A gente tem aqui, eu lembro do dado ainda desse período, que 70% da Grande Aracaju depende do Rio São Francisco. E a gente lembra que na gestão do então governador Marcelo Deda foi inaugurada a barragem do Poxim, que seria para resolver aí grande parte dessa questão e diminuir a dependência do Rio São Francisco. Como se dá hoje? O que é que falta? Falta uma infraestrutura na malha para que a barragem do Poxim possa suprir na ausência da água do Rio São Francisco? Veja, a adutora ela é responsável por 70% do abastecimento da região metropolitana. O Poxim está contemplando os outros 30% que você complementa os 100% de abastecimento. Mas, nesse momento, a Poxim, inclusive, está contribuindo para que a gente possa fazer o sistema de rodízio para atender, claro que precariamente, a população, porque a vazão não é a ideal. A ideal é só quando entra a outra adutora, que é justamente essa que está passando pelo processo, né, de interligação. São Cristóvão não é afetada porque justamente é abastecida pelo Poxim? Sim, também tem isso, né? São Cristóvão, além de ter o sistema autônomo, que atende 40% da população, boa parte também é lançado pelo Poxim lá para São Cristóvão. Então, só reforçando o que o senhor apresentou aqui, a previsão de 4 horas da tarde, como é essa previsão? Para estar normalizado 100% ou parcialmente? Não, veja, o que a gente disse é que vai ser realizada uma nova reunião do Comitê de Gestão de Crise às 16 horas. E a DESO aqui vai informar a condição dos trabalhos, está chovendo muito no local, tem uma instabilidade de solo. E a partir daí, com essa previsão, a gente informar a população, se for o caso, quando é que todo o processo do trabalho será concluído nessa adutora, para a partir daí a gente informar também quando é que o abastecimento será normalizado 100%. Mas tem uma estimativa inicial, nas primeiras horas desta terça, é possível dizer nesse momento? Veja, pelo que a gente está vendo e acompanhando a equipe lá da DESO, eu acredito que na madrugada, noite e madrugada da terça-feira, se tudo não houver nenhum tipo de intercorrência, a gente volta com abastecimento. Ainda sobre essa questão do rodízio, essa manobra que está sendo feita, por exemplo, o prefeito questionou agora da Barra dos Coqueiros, que a Barra está ali sem abastecimento neste momento. Ontem ficou com abastecimento. Isso não quer dizer que vai permanecer nas próximas horas. Vai haver esse rodízio. E aqueles bairros que têm sofrido muito, as pessoas reclamando muito, desde sexta-feira à noite. Tem algum bairro que talvez não entre com força nesse rodízio por causa de alguma questão estrutural? Sim, pode acontecer. Nós fizemos um levantamento, a gente está com problema nesse tempo todo do bairro América e nós não conseguimos, só a título de exemplo, não conseguimos atender com o sistema de rodízio, o sistema alternativo. Mas tem os carro-pipas, que é um outro sistema que foi colocado à disposição, né, com 86 veículos colocados à disposição da população pela IGUA, pela DESO, pela Defesa Civil Estadual, que está complementando esse abastecimento, tanto, né, para os equipamentos públicos prioritários, como para demandas uso consciente da água nesse momento de crise. Muito obrigada pelas informações. A qualquer momento você pode retornar com outras atualizações dessa reunião aí do Comitê de Crise. Muito obrigada.
Parte da capital sergipana, da Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro continua também impactada por causa do rompimento em 2 pontos da adutora do São Francisco. A repórter Ana Fontes está na central de monitoramento da Iguá Sergipe e traz essas informações para a gente. Ana. Isso, Suzane, boa tarde mais uma vez, para quem também passa a nos acompanhar a partir de agora. Desde sábado, a Iguá instalou aqui uma sala específica para fazer o atendimento a essa população que tem ligado, pedindo aí a questão do carro-pipa. A gente está aqui com o diretor-geral da Iguá em Sergipe, o senhor Fernando Vieira, e ele traz essas informações de são 40 bairros que vocês já conseguiram atender com a situação. Boa tarde. Boa tarde. De fato, desde que soubemos do evento do rompimento da adutora pela DESO, iniciamos esse trabalho que é um trabalho de gestão de crise, um trabalho operacional para minimizar os impactos à população. Então as ações elas partem da implementação dos carros-pipa. Inicialmente foram 40 carros-pipas que foram disponibilizados. Além disso, fazemos uma série de ações operacionais e ações dentro do Centro de Controle de Operações para que a gente faça os rodízios de abastecimento nos momentos necessários para minimizar o impacto da população. Mas no cenário de ontem, onde houve um novo rompimento dessa adutora, e a DESO informou que isso traria uma complexidade maior para a manutenção, ampliamos esse efetivo aí de caminhões-pipa. Participamos também do comitê de crise ontem estabelecido pela CEDURB, Governo do Estado, com participação da Prefeitura de Aracaju também, e a partir daí vamos chegar hoje a 82 pipas disponíveis aqui na região metropolitana. É importante ressaltar, porque existem alguns questionamentos na internet que não há cobrança dos carros-pipas em momentos de desabastecimento. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, procurem a Iguá para a gente deixar isso muito claro. Não há cobrança de carros-pipa nesses eventos de rompimento de adutora e intermitência de abastecimento. Sr. Fernando, a nossa produção recebeu, não só agora nessa crise, mas anteriormente, reclamações de pessoas que entraram em contato, a informação é essa, com a Iguá, e há uma informação em prints de mensagens que foram cobradas, avisadas que seriam cobradas na fatura, posterior. Então, vocês estão dizendo que não cobram, é isso? Isso. Nesses eventos de rompimento, nesses casos de desabastecimento, quando há intermitência, alguma situação de falta d'água, nós não realizamos a cobrança. Então, isso fica bem claro, porque a gente sabe que houve alguns questionamentos, recebemos pela internet algumas demandas também. Então, é importante, nesse momento, diminuir o impacto da população, não criar mais dificuldades ou problemas. A gente sabe que a questão financeira impacta. Imagina cobrar um carro-pipa num evento de desabastecimento. Então, isso não acontece. Então, reforçando aqui, temos hoje, atuando aqui na região metropolitana, 82 carros-pipas, já abastecemos com esses carros-pipas aproximadamente 42 bairros, e aí junto a essas ações, as manobras também são importantes, porque, por exemplo, ontem nós abastecemos a região de Socorro, Barra dos Coqueiros e Zona Norte de Aracaju, e hoje fizemos uma manobra. Essas manobras duram em média 12 horas, que é o período ali, o tempo necessário para abastecer uma caixa d'água, uma cisterna. E hoje, a partir da madrugada, fizemos outra manobra para abastecer a região do centro de Aracaju até a zona de expansão. Então, é um trabalho ali para minimizar esses impactos, porque sabemos que é importante. Nos bairros que não foram atendidos por esses rodízios, aí sim a gente mantém pontos permanentes de abastecimento. Então, são vários locais da cidade que a gente está fazendo esses pontos de atendimento permanente. É importante ressaltar também que a Iguá está fazendo um trabalho junto à Associação dos Restaurantes e Hotéis para apoiar. A gente sabe que tem uma população turística alta aqui em Aracaju principalmente, então a gente está dando apoio com carros-pipas. E reforço, quem tiver necessidade de solicitar o carro-pipa pode entrar em contato através do 0800 400 4482 ou Digi Iguá e solicitar o serviço. Existe, claro, uma fila de prioridades, os serviços essenciais estão na prioridade, como hospitais, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, mas a gente está fazendo um grande esforço para atender esses clientes que estão demandando o carro-pipa também. É isso que eu ia perguntar justamente agora. Há uma prioridade nesses casos, mas as pessoas elas têm a garantia de que esse carro vai ser encaminhado? Como é que eles podem identificar que realmente é da Iguá que está mandando aquele veículo? Como deve ser esse procedimento? Os veículos da Iguá eles são identificados, os funcionários têm crachá
fardamento da Iguá, e é importante, os carros da Iguá são atestados quanto à potabilidade da água, ou seja, é uma água que pode ser utilizada para consumo humano, para ingerir, para cozinhar, então tem todo um cuidado, os caminhões são preparados, a gente faz uma higienização química para garantir que a água que vai à população é água de qualidade, então fizemos um grande trabalho aí também para apoiar, né, todo esse momento aqui e minimizar os impactos à população. A gente tem lá atrás, eu vou pedir para o Eduardo Carioca conseguir filmar ali justamente um mapa, quem está em casa, né, para que Fernando explique sobre essa manobra, né, desses 30% que eles estão conseguindo atender, essa manobra que está sendo feita por uma adutora, né, paralela à que realmente apresentou aí o defeito, né, teve o rompimento. Então, explica para a gente aquele mapa ali, por favor. Hoje a região metropolitana ela conta com uma segunda adutora, né, que traz aproximadamente 30% da vazão total disponível, e com isso nós conseguimos fazer as manobras de abastecimento. Então no mapa é possível ver as regiões que estão em verde estão plenamente abastecidas, as regiões em amarelo estão com a pressão baixa, ou seja, ela chega na altura da torneira, então muitas vezes não há necessidade do carro-pipa, mas ainda tem algumas dificuldades para chegar na caixa d'água, por exemplo, né? E as regiões em vermelho estão passando por algum tipo de rodízio agora. Então, nesse momento, a região da Barra dos Coqueiros, região norte de Aracaju, ela tem passado por um rodízio de abastecimento, mas foram contemplados ontem, durante o dia e no início da noite. Então, não é muita água que chega, né? Exatamente. Tem aproximadamente 30% do volume disponível, a gente tem que fazer esse rodízio para minimizar o impacto. Então, nesses pontos em vermelho, a gente está priorizando o atendimento em carros-pipas para minimizar esse impacto à população. A gente tem um número aí que está aparecendo na tela, né, o 0800, o senhor pode repetir? O 0800 400 4482 está disponível pelo celular e o WhatsApp. E o aplicativo do DigiIguá também é possível solicitar as demandas de carro-pipa. É importante o cliente abrir como uma reclamação de falta d'água, que aí vira um desdobramento para solicitar o abastecimento com carro-pipa. E só reforçando para quem está em casa, há uma confusão muito grande em relação à questão de que tipo de serviço a Iguá e a DESO são responsáveis, cada um. Então, muitas pessoas acreditam essa parte de abastecimento das residências é por parte da Iguá, mas só que a distribuição ela é feita vindo esse produto pela DESO, não é isso? Perfeito. Esse é um contrato que é uma concessão parcial, então a produção e tratamento de água permanece com a DESO e a Iguá fica responsável pela distribuição de água. Essa adutora ela faz parte do sistema de responsabilidade da DESO, então a gente acompanha as manutenções, nos colocamos à disposição também caso seja necessário apoiar a engenharia ou com equipamentos, mas essa é uma manutenção de responsabilidade da DESO, né? Então a gente acompanha porque à medida que a DESO disponibiliza o produto, a gente faz a distribuição de água aqui nos municípios. A gente agradece a participação do Fernando Vieira, diretor-geral aqui da Iguá Sergipe, né? Trazendo essas informações importantes só para quem está em casa e ainda não conseguiu ligar, está precisando desse carro-pipa, é o 0800 400 4482. Pode ligar, há uma certa demora, sim, porque a demanda está muito grande. Como eles disseram, mais de 40 bairros já foram atendidos, mas reforçando, como disse o diretor, não há cobrança por esse serviço nesse momento, essa entrega dessa água. Então, se tiver algum problema, liga para denunciar, para falar aqui com o pessoal da Iguá, porque não é para ser cobrado esse serviço, né, Suzane? Tem que ficar, porque geralmente, nesses momentos de crise, sempre aparecem aqueles aproveitadores, então realmente tem que ficar ligado à população para não pagar nada por essa água. E ainda tem a questão da ser a água potável ou não, então tem que ter segurança para consumir essa água. Suzane. Muito importante esse alerta para a população ficar ainda mais atenta para a gente reduzir os prejuízos que já são muitos, né? Ana, muito obrigada, agradecer a participação do diretor-geral da Iguá Sergipe, o Fernando Vieira. Ana, daqui a pouquinho você retorna também de outro ponto da cidade para a gente acompanhar também o impacto, né, desse desabastecimento, dessa irregularidade aqui nessa região metropolitana. Muito obrigada pelas informações, Ana. Vamos também com outros assuntos desta segunda-feira. Leonardo Barreto, boa tarde, Léo. Boa tarde para você, Suzane, boa tarde para você. E a gente começa agora falando, Suzane, a respeito da violência no trânsito. Infelizmente, né, chega a segunda-feira e a gente costuma trazer aqui informações sobre o alto número de acidentes que normalmente acontecem no final de semana.
Durante todo o final de semana, foram cerca de 20 acidentes registrados pela Polícia Militar. Um deles aconteceu hoje pela manhã com um ônibus do transporte coletivo. Um ônibus do transporte coletivo da Grande Aracaju bateu em um poste agora pela manhã e deixou parte do loteamento Costa Nova 4, no bairro Aruana, sem energia. Já não tem água, agora não tem energia. O motorista passou mal e derrubou o poste aqui na esquina de casa. Equipes da SMTT e da Energisa foram acionadas. Na madrugada de hoje, o motorista deste carro foi desviar de um buraco e acabou assim, às margens de um canal. O motorista e uma mulher que estava no carro precisaram de atendimento médico. Isso foi no loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. 4 pessoas da mesma família ficaram feridas em um acidente na noite de ontem, no bairro Coroa do Meio. De acordo com a SMTT, o veículo em que elas estavam, esse carro branco, foi atingido na lateral por outro carro de passeio. A condutora do carro branco, a mãe dela e os 2 filhos precisaram de atendimento médico e foram encaminhados a hospitais. Na tarde de ontem, um motociclista de aplicativo ficou ferido após bater em um carro no centro de Aracaju. O acidente aconteceu entre as ruas Estância e Arauá. De acordo com a SMTT, o motociclista possivelmente avançou o sinal vermelho. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Sergipe. No sábado à noite, uma colisão traseira terminou com um capotamento de um carro na ponte Aracaju-Barra. De acordo com o BPRV, o condutor do veículo que capotou não ficou no local do fato. O motorista do outro veículo, uma caminhonete, permaneceu na área durante o trabalho da polícia, que precisou orientar o trânsito até a retirada do veículo. Ninguém ficou ferido. Um motociclista morreu nesse final de semana depois de bater contra um ônibus na SE 317 no sertão do estado. O acidente aconteceu por volta das 7 da noite no trecho da rodovia estadual que passa pelo povoado Campina, próximo à Feira de Gado em Porto da Folha. A moto ficou embaixo do ônibus e o condutor não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Gessivan Delfino de Sá e, segundo o BPRV, não era habilitado. O motorista do ônibus deixou o local do acidente antes da chegada dos policiais. Sobre o primeiro acidente que você viu aí na reportagem, envolvendo um ônibus e um poste, a Energisa informou que este acidente impactou o fornecimento de energia em um trecho do loteamento Costa Nova 4, afetando 60 unidades consumidoras. A fornecedora informou ainda que as equipes já estão no local trabalhando na substituição do poste e também da rede elétrica lá que foi danificada e pretende restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Não foi estabelecido um horário preciso. Nós entramos em contato com o CETRANSP para ter informações sobre o estado de saúde do motorista e também dos passageiros, mas ainda não tivemos retorno. Assim que a gente tiver uma atualização sobre esta situação, a gente atualiza aqui para vocês. Nossa produção também entrou em contato com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro sobre aquele acidente envolvendo o carro, que quase caiu no canal, e nós fomos informados que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito não foi acionada, mas que uma equipe da Secretaria de Infraestrutura irá ao local averiguar se a situação necessita de intervenção. Agora, Suzane, nós temos informações a respeito da insegurança no interior do estado. A Polícia Civil investiga um caso de arrombamento a um cofre de um supermercado na cidade de Arauá. A situação foi percebida agora de manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar. O Instituto de Criminalística foi acionado para fazer os primeiros levantamentos no local. O valor levado não foi informado pelo supermercado. Equipes do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil estão, neste momento, fazendo o trabalho de investigação lá no local. Quem tiver alguma informação deve ligar para o Disque Denúncia através do 181. Por enquanto, não foram passados mais detalhes sobre essa informação, a fim de não atrapalhar o andamento das investigações. Faz parte, né? Isso mesmo. Agora a gente vai falar sobre mobilidade urbana.
A partir de hoje, os usuários do transporte coletivo passam a contar com 2 novas linhas de ônibus entre Aracaju e Barra dos Coqueiros. Uma ótima notícia, né? A presidente do consórcio de transporte metropolitano, a prefeita da capital, Emília Correia, e o prefeito da Barra dos Coqueiros, Ayrton Martins, anunciaram as novas linhas na manhã de hoje. As linhas começaram a rodar hoje e a maior novidade é a linha Barra Dia, a primeira a ligar a Barra dos Coqueiros direto ao Terminal Dia aqui em Aracaju. A segunda linha que começa a rodar hoje é a Jatobá Mercado, que integra o sistema metropolitano. Uma ótima notícia aí, né, para a população da região metropolitana. Atender essa demanda, né, da região, dos moradores que utilizam o transporte público nessas 2 cidades, Aracaju, Barra, né? E a gente vem acompanhando, né, Suzane, todo o crescimento imobiliário, o crescimento populacional mesmo na Barra dos Coqueiros ao longo dos últimos anos. E isso, é claro, tem impacto direto na mobilidade, né? São milhares de carros, de motocicletas, de ciclistas também que transitam aí diariamente entre as 2 cidades e também milhares de pessoas que fazem uso do transporte coletivo, né, do ônibus aí para transitar entre as 2 cidades. A prefeita de Aracaju, Emília Correia, durante o anúncio, ela falou com a nossa equipe sobre a ampliação dessas linhas para atender os 2 municípios. 2 foram criadas, uma foi ampliada. Essas linhas têm uma importância muito grande para o povo da Barra dos Coqueiros, né? São linhas que vão trazer conforto, segurança e muito mais barato, o sistema integrado, o que vai unir, que vai economizar. E isso, olha, com certeza havia uma dívida para com a Barra, nesse sentido, porque pense que quando o povo queria sair da Barra para Aracaju, em 2006 era Balsa e Totó, né? E o Tototó, melhor dizendo. E aí, hoje não, 20 anos depois, não, antes teve a ponte, em 2016 teve a ponte. Essa ponte facilitou e fez a Barra crescer gigantescamente, foi forte isso. Mas aí parou essa questão, né? A mobilidade ficou muito restrita. Aí, 20 anos depois da ponte, a gente vem e entrega esse presente para a Barra. Isso me deixa muito feliz e a gente tem que esticar o que a gente puder esticar para a nossa grande Aracaju, porque faz parte do povo de Aracaju. E o prefeito da Barra dos Coqueiros, Ayrton Martins, falou sobre as comunidades que serão diretamente beneficiadas com as novas linhas de ônibus. Essa reivindicação já vem sendo feita há muito tempo, já venho solicitando do superintendente, do presidente do consórcio, solicitando essas linhas que foram para a Barra dos Coqueiros hoje, que vamos transformar a Barra dos Coqueiros. Vamos pegar o Jatobá, de lá do Jatobá até o Central do Mercado, vai ter da Barra até o Distrito Industrial diretamente. Então, a Barra dos Coqueiros hoje só tem a ganhar com essa parceria da SMTT de Aracaju com a SMTT da Barra, a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Quem vai ganhar os estudantes, o trabalhador, as pessoas que realmente precisam de transporte coletivo. Vai ser mais 10 ônibus para essas linhas, então é muito importante. É a linha do Jatobá Mercado, né, que é importante, a do Alphaville para o centro de Aracaju e a da Barra dos Coqueiros, lá Dia, Distrito Industrial. Então vai ser uma integração total, vai melhorar a Barra dos Coqueiros, vai melhorar a qualidade de vida do nosso trabalhador. Porque o povo de Jatobá pagava 2 passagens. Pagava a passagem da Corpet House e chegava na Barra ou em Aracaju pagava outra passagem. Então, vai ser só uma passagem, é muito bom, o ganho para o trabalhador é muito bom. Então, a Barra dos Coqueiros só teve a ganhar com isso. É isso aí, a população é que precisa ser beneficiada e a gente acredita que com essa iniciativa, de fato, a população sinta o impacto direto, né, na redução do tempo de viagem principalmente, né, Suzane? Uma boa iniciativa, com certeza. Léo, muito obrigada, Até já. Pelas informações, daqui a pouquinho você retorna. Tá bom. Veja a seguir: o crescimento do setor de serviços no mês de julho superou a média nacional. Tem ainda as reclamações das comunidades no quadro Chama ao SE1 que Resolve. Agora 12 horas e 27 minutos, a gente volta já. O setor de serviços cresceu em Sergipe no mês de julho.
O crescimento foi maior do que a média nacional. E no acumulado dos últimos 12 meses, o índice também é positivo. Um setor imenso, o de serviços, o maior do Brasil. Abrange comércio, turismo, saúde, entre outros. O cafezinho que Dona Eliana não abre mão nas saídas de casa está incluído nesse setor. Eu digo sempre, se um médico chega para dizer, Eliana, você vai parar de tomar café, vai ser um caso sério, viu? Porque eu gosto demais de café. E eu não deixei de fazer certas coisas. É a vida, aproveitar a vida, né? Como ela vai mostrando pra gente, a gente vai também driblando, né? A pesquisa mensal do IBGE aponta que o mês de julho foi bem desafiador para o setor de serviços. Em Sergipe, houve uma queda de 4% em relação a julho de 2024. Já quando se compara com o mês anterior, junho, houve um leve aumento de 0,6%. No Brasil, foi de 0,3%. Sergipe é um estado que vem numa grande crescente econômica desde o ano 2023, com elevação sucessiva, tanto no faturamento das vendas do comércio, também como na receita, mas principalmente nos serviços. Foram 33 meses seguidos de elevação no volume de negócios transacionados, bem como da receita nominal apurada. Acontece um ponto fora da curva em julho, que provoca essa retração de 4% para o mês estudado e dá estabilidade de nem aumento e nem diminuição da receita quando manteve 0%, ou seja, as empresas continuaram faturando bem, pelo menos a mesma coisa de julho do ano passado, mesmo com uma queda. Em relação ao Brasil, existe uma grande oscilação, mas como Sergipe é a principal força da economia, é o setor de serviços, então naturalmente a gente vê uma movimentação maior acontecendo por aqui. Mas quando se leva em conta o acumulado de 2025, o número continua positivo em relação ao mesmo período do ano passado, com aumento de 4,4%, um pouco acima do índice acumulado da inflação. Destaca o presidente da FEComércio, Marcos Andrade. Nós ainda estamos em crescimento, só temos que passarmos a analisar e tentarmos melhorar esses índices. Claro que não vai ser fácil, mas o Brasil está passando num momento um tanto quanto delicado pelos tarifaços, pela questão de faturamento, com a questão de produtividade, que nós sempre temos esse problema. Nós passamos um ciclo virtuoso gigantesco, repito, de 33 meses, mas é um momento de repensar e de refazer os cálculos. Herbert é sócio-gerente de 4 cafeterias em Aracaju. Ele afirma que 2024, no período, foi melhor que agora em 2025. Já estamos encontrando uma certa dificuldade, né, uma certa declinação, talvez por conta do poder aquisitivo, porque as famílias hoje não optam mais por um café, mesmo nós temos um café de marca renomada, espanhola e tudo mais, mas a gente percebe hoje que as famílias não estão mais buscando como nos anos anteriores. Essa loja do segmento da construção, ao fazer o balanço de julho, adotou estratégia em agosto para compensar o mês anterior. No mês de agosto, a gente já percebeu aí uma diferença no comportamento do consumidor. Nós tivemos aí grandes ações voltadas para a área de construção, especificamente aí com o setor de cerâmica, pisos. Hoje nós tivemos aí um crescimento comparado a agosto de 2024 de 20%. Vamos agora com o quadro Chama o SE1 que resolve. A comunidade do bairro Marcelo Deda, em São Cristóvão, se queixa da situação de várias ruas do local. Nessas imagens, dá para ver que em algumas ruas da comunidade há material de construção deixado na via. Segundo os moradores, esses problemas foram provocados por causa da obra de pavimentação que, segundo eles, está parada. A comunidade conta que, quando chove muito, a situação piora. A Secretaria de Infraestrutura de São Cristóvão informou que já está atuando no bairro Marcelo Deda para corrigir os problemas enfrentados pelos moradores. A equipe concluiu recentemente um longo trecho de serviços e seguirá avançando com os trabalhos na região. No bairro Aruana, aqui na capital, os moradores do conjunto Franco Freire reclamam de diversos problemas de infraestrutura. Aqui, ó. Aqui é só matagal. É onde a gente atravessa para ir pegar o ônibus. Onde a gente atravessa para ir pegar o ônibus. Ponto de ônibus fica bem ali. Não dá nem para ver.
As árvores aqui, tem dias que fica o povo aqui escondido para assaltar quem vem do trabalho. A qualquer hora. Os estudantes, os trabalhadores. Aqui prometeram uma praça, mas até agora só tem mato. Não tem nada. Tem essa luz porque foi uma vizinha que colocou, porque tentaram entrar na casa dela, pular um muro. Aí colocou esses refletores. Mas o resto é só mato. Sobre a situação no bairro Aruana, nós procuramos a empresa municipal de obras e urbanização, EMURB, e até agora nós não tivemos resposta. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta vamos falar sobre o encontro neste fim de semana que reuniu tutores da raça caramelo. Agora 12h37, o SE1 volta em instantes. O SE1 de volta agora com os destaques do Globo Esporte, com Tiago Barbosa. Tiago, boa tarde. Oi, Suzane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha no SE1. Daqui a pouquinho estamos chegando com o nosso Globo Esporte para uma semana muito especial, reta final deste módulo 1 dos Jogos Escolares TV Sergipe. No fim de semana tivemos disputas muito interessantes no xadrez e também no skate. A gente está nessa reta final também nas disputas do basquete, que terminaram já no fim de semana, no vôlei, no handebol e no futsal. Ainda durante a semana a gente vai ter também as disputas no tênis de mesa e no karatê. E neste próximo dia 20 termina o primeiro módulo dos Jogos Escolares TV Sergipe e as inscrições para o módulo 2 também vão até o próximo dia 20. Depois já é preparação para o módulo 2, que tem mais modalidades em disputa. Vai começar no dia 13 de outubro e termina ali no início do mês de novembro. Então são as emoções dos Jogos Escolares TV Sergipe que a gente vai trazer como destaque no Globo Esporte, além também do vôlei de praia, porque tivemos conquistas importantes no fim de semana na 7ª etapa do Circuito Brasileiro que aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. Tivemos a medalha de prata da Carol no aberto e também a medalha de ouro da Duda Lisboa, nossa campeã olímpica, no top 16. Vamos destacar isso também aqui no Globo Esporte e falar da rodada do Campeonato Brasileiro. No fim de semana tivemos vitória do Flamengo fora de casa sobre o Juventude. O Vasco deu aquela vacilada e cedeu o empate para o Ceará em São Januário. E também tivemos jogo importante lá no Morumbis, a vitória do São Paulo sobre o Botafogo. Vamos trazer todos esses destaques daqui a pouquinho no Globo Esporte, já depois do SE1. Estamos aqui então na expectativa. Tiago, muito obrigada. Ótima tarde para você. Para nós. A gente sempre mostra em nossos telejornais feiras de adoção de cães e gatos. É uma forma de estimular a adoção responsável. E durante esse final de semana, além de uma feira, aconteceu também o Encontrinho Caramelo. Tutores dessa raça considerada brasileira participaram do evento. O Bob é obediente, atende direitinho aos comandos dos tutores, principalmente quando a recompensa é um punhado de ração. Foi uma luta com ele, né? Porque ele é um pouco agitado. Mas em questão de comida, quando ele vê comida, ele se adapta. Mas o que ele gosta mesmo é de receber carinho. Ele é muito carinhoso. Qualquer pessoa que chega na rua, ele já vai atrás da pessoa para um carinho. Ele não é muito dócil. Ele é muito dócil. E foi o jeito da gente criar com muito amor, muito dengo, até demais, né, Bob? Foi por meio da adoção que o cãozinho chegou na vida da Ingrid e do Marlington. Eu prefiro pegar cachorro do que comprar, porque eu sei que tem muito cachorro aí que está em situação difícil. A gente vê que os abrigos aí passam por situações aí que precisam de ajuda, muitas vezes ninguém dá atenção e acaba que pelo menos a gente pegando um que estão com eles lá, acaba que muda a vida deles, muda a nossa vida, porque querendo ou não, um amor de 4 patas não tem como. É o melhor amigo do homem, né? Já diz tudo. História parecida vive a Inês Maria. A cadelinha foi adotada há 3 anos e é a princesa da Irlanda.
A gente foi resgatar a Inês numa ONG, né? Lá no Ceará, chamada Abrace. E a Inês veio já no primeiro encontro, porque ela escolheu a gente, ela já deu as patinhas e a gente já se encontrou com a Inês. E mudou, assim, a casa, mudou a rotina, muda a gente, a nossa perspectiva, o nosso olhar sobre o mundo. É um amor que transforma e eu acho que adotar é amor, é um ato de amor. Inês Maria sempre aparece assim, cheia de estilo. Sempre que eu colocava um lacinho, eu percebia que ela associava com passeio. E aí eu pensei, poxa, por que não, né, fazer mais roupinhas parecidas com a minha? E ela tem várias. E ela ama, porque ela associa com passeio. A Inês Maria, o Bob e outros cãezinhos sem raça definida participaram de um encontro muito especial que tem como objetivo principal incentivar a adoção. O evento foi realizado em um shopping da capital e contou também com espaço para quem deseja adotar. Cãezinhos lindos e gatinhos também estavam prontos para ganhar um novo lar. No abrigo a gente faz tudo que pode, mas é um abrigo, eu sempre digo, o abrigo são muitos animais. É como um asilo para o velhinho, um orfanato para uma criança. O ideal é ter um lar, é ter uma casa. Quem quiser viver a experiência de adotar um animal, pode procurar a DASFA, instituição que atua em defesa da adoção responsável. A pessoa vai lá na DASFA, lá a pessoa escolhe, a gente conversa com a pessoa para procurar saber por que quer, para que quer. Eu não gosto que a pessoa pegue animal, por exemplo, que quer para tomar conta de uma ala, de um galpão. Não me interessa. Eu quero que ele tenha um lar. São muitos encontros de pessoas com cães que acabam transformando vidas. Eu tinha um Golden e faleceu, né? Então eu disse que não queria mais cachorro. E aí apareceu essa grande oportunidade. Eu digo, não, por que não? Minha esposa ficou relutando ainda para não ficar com o Pingo, porque não queria passar pela dor de novo, né, de perder um animalzinho. E aí eu insisti e Pingo está aqui com a gente hoje. Adotar não é apenas abrir a porta de casa, é abrir principalmente espaço no coração. Eu acho fundamental incentivar a adoção, essa questão dos caramelos, dos vira-latas em geral, né? Eu acho que incentivar isso é muito importante, porque é uma causa muito importante mesmo, a gente sabe. Infelizmente, tem gente que gasta muito dinheiro comprando um animal e o amor é de graça. Muito bacana mesmo, hein? A semana começa com a busca dos tutores por um pet desaparecido. É hora do quadro Bicho Solto. Esse gatinho lindo que você está vendo aí é o Simba. O amigo felpudo da família da Gildete foi visto pela última vez na região do bairro Industrial, na zona norte da capital sergipana. Qualquer informação que o ajude a voltar para casa pode ser passada para o 999476679 ou 996809530. Pessoal, esse aí é o Tampico e ele continua desaparecido da região do bairro Siqueira Campos, também aqui na capital. De acordo com o tutor, ele foi visto no bairro José Conrado de Araújo. Você tem informações sobre onde ele está? Então ligue para 981235002. Esse gatinho aí chama-se José e sumiu durante a madrugada de sábado no conjunto Fernando Collor, no município de Nossa Senhora do Socorro. O tutor conta que o José é castrado e bem dócil. O telefone para contato para informar onde o José está é o 988328242. Essa gatinha aí se perdeu na manhã deste domingo na região do bairro Santa Maria, na zona sul da capital sergipana. De acordo com a tutora, ela atende pelo nome de Mia e tem essa manchinha em formato semelhante a um coração bem perto das patas traseiras. Você tem informações sobre onde essa lindinha está? Então ligue para 996450070. E hoje tem duas notícias excelentes de pets que voltaram para casa, minha gente. Os tutores encontraram seus amiguinhos Tunico e a Safira. Esses dois lindos estão em casa e agora estão na nossa lista, que soma 743 pets encontrados aqui no quadro Bicho Solto. Confira agora os destaques do Jornal Hoje desta segunda-feira com César Tralli.
Olá, boa tarde, um ótimo começo de semana para você. É sempre uma honra estar aqui. Nós já falamos muito no JH de falsificação de azeite e a gente vai trazer um alerta hoje sobre um outro tipo de óleo. É a falsificação de óleos lubrificantes, essenciais aí para o funcionamento dos motores. Um estudo mostra que a adulteração provoca prejuízo de quase R$1,5 bilhão por ano para o consumidor, para a indústria, para o Estado que perde com a sonegação de impostos. A gente vai mostrar como o óleo falsificado põe em risco os motores e o bolso dos donos de veículos. Você já passou pelo sufoco de ficar de torneira seca? É o que está acontecendo com milhares de famílias em Sergipe desde o fim de semana. Capital Aracaju, região metropolitana, muita gente sem água por causa do rompimento de uma adutora que abastece toda essa região. O drama da falta de canetas com insulina na rede pública. Nós denunciamos isso aqui no JH. O Ministério da Saúde afirma que o país recebeu 320 mil canetas que aplicam o medicamento e outros lotes estão chegando para dar conta do estoque do SUS. A falta de canetas de insulina prejudica o tratamento de pacientes com diabetes. E uma radiografia sobre a maior floresta tropical do mundo. MapBiomas divulgou hoje que ao longo de 40 anos, a Amazônia perdeu quase 50 milhões de hectares de floresta. Isso representa uma redução de 15% de toda a vegetação. Olha que terrível isso. Tem muito mais para você no Jornal Hoje. Não perca, muito obrigado e até já. A crise no abastecimento de água gerada pelo rompimento da adutora do São Francisco está sendo acompanhada pelo Comitê Gestor de Crise do Governo do Estado. O cidadão comum e os comerciantes sabem muito bem das dificuldades em conseguir água para as atividades básicas do dia. Dona Amélia amanheceu sem água nas torneiras. As roupas estão acumuladas, assim como a louça da cozinha. Sem água é insustentável. E não se concebe nos dias de hoje que uma empresa de grande porte, como a Iguar, ela tenha deixado a gente abandonado assim, sem cuidar. Até porque esse problema é previsível, não é um fato inédito. E ela tem a obrigação, porque, no caso, o serviço que ela presta é um serviço de risco, essencial e de risco. No condomínio onde Dona Amélia mora, no bairro Luzia, 3 reservatórios com capacidade total de 135 metros cúbicos não foram suficientes para atender a demanda dos moradores. A síndica agora está tentando contratar carro-pipa para reabastecer os reservatórios. Eu estou entrando em contato várias vezes com os carros, os donos de carro-pipa, os particulares, porque a da Igual também eu entrei, mas não tive ainda um retorno satisfatório. E os carro-pipa eles estão, mas eles não me dão retorno. E quando me dão, quando eu procurei saber a procedência, teve um que não deu mais retorno. Ele deu o valor, mas o retorno da procedência da água não obtive. Os estabelecimentos comerciais também estão sendo impactados. Nesta Delicatessen, onde também funciona um restaurante, o dia começou com muito trabalho para o pessoal da cozinha. São pratos, xícaras, copos e pouca água para lavar tudo isso. Tivemos que contratar um extra para colocar junto com a menina que lava, né? Os pratos, para poder dar conta. Ontem foi um movimento intenso, porque aos domingos, final de semana, o movimento é mais aqui, né, no restaurante. E aí ficou muita coisa, muita panela, muita coisa de ontem para hoje. Situação complicada. Muito complicada. Eu acredito que não só para mim, mas para muitos empresários. A proprietária do estabelecimento explicou que conseguiu comprar 15 mil litros de água. Foram 2 carros-pipa, mas está difícil conseguir o serviço. Meu genro estava atrás ontem à tarde lá no Santa Maria para encontrar um caminhão-pipa, porque por ligação ninguém atendia mais. E a senhora conseguiu contratar de sábado para hoje, teve que comprar 15 mil litros de água. Tem água ainda? Como é que está a situação? A senhora vem acompanhando se tem pouca, para estar pensando já em comprar mais? É economizando, é colocando as vasilhas, como vocês viram lá, né? Colocando as vasilhas e colocando devagarinho, indo lavando e poupando, como diz o Tabarel, poupando, economizando, que é para poder dar. De sábado, foram 15 mil litros. Para acompanhar a situação e minimizar os problemas para a população, o governador Fábio Mitidieri convocou um comitê de crise.
Fazem parte desse comitê secretarias estaduais, Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Aracaju, DESO e Iguá. A gravidade maior foi na capital, mas isso está sendo minimizado até que nós consigamos recuperar a outra adutora, que foi a adutora que rompeu, a adutora de 1.200 milímetros. A partir do momento que o gabinete é convocado, ele só é desmobilizado. Ele foi convocado pelo governador, Fábio Mitidieri, e ele é desmobilizado pelo governador. Enquanto isso, nós estaremos aqui permanentemente, reunidos, discutindo, avaliando as situações, até finalizar o processo e o desabastecimento voltar ao normal. E a gente volta a falar da reunião do Comitê de Crises do Estado em relação à falta de água em Aracaju, Barra dos Coqueiros e Socorro. Voltamos com você, Rafael. Suzane, para citar essa manobra que a gente viu aí na reportagem, com o rodízio de abastecimento que está acontecendo de ontem para hoje, garantindo aí o mínimo de abastecimento em Aracaju, Barra e Nossa Senhora do Socorro, tanto a DESO quanto a empresa Iguá estão atuando, ou seja, as duas companhias estão trabalhando em parceria. Estou com o diretor-presidente da DESO, Luciano Góes. Como se deu e tem sido esse trabalho? A gente lembra que a Iguá tem outorga para a distribuição da água e a DESO continua com a captação e também com o tratamento da água. Como está sendo essa parceria? Então, Rafael, boa tarde, Suzane, boa tarde, SE1. A parceria primeiro começou da concessão, posteriormente a operação assistida, e agora, sempre que nós podemos, damos suporte à Iguaí nas tratativas do dia a dia, na distribuição e esgotamento sanitário, que ficou a parte da Iguá. E agora, com essa fatalidade, com esse rompimento dessa adutora na última sexta-feira e ontem, mais uma vez, nós vimos a dificuldade de manobras feitas aqui na Grande Aracaju, que é Aracaju, Socorro e Barra, e a parte da técnica da DESO entrou no circuito junto com a Iguá, e indo para o CCO deles e fazendo as manobras, e como você pode ver, Rafael, lá no painel, que já melhorou significativamente a distribuição de água, melhorando 80% da distribuição de água aqui no município de Aracaju. E essa água tem vindo do próprio Rio São Francisco. Claro que a gente tem aqui o abastecimento também do Poxim, né, da barragem do Poxim, tem o Ibura, né, mas essa água tem vindo do São Francisco porque a DESO ativou uma adutora antiga que tem ali paralela. Exato, nós ativamos uma linha de 1.000 milímetros, mais antiga, que estava desativada, o pessoal bypassou a parte que colapsou e interligou nessa de 1.000 milímetros, produzindo 50% da vazão necessária. Aí juntou com a água do Ibura e do Poxim, chegamos a mais ou menos 4,5 mil litros por segundo. Okay, muito obrigado, diretor-presidente da DESO, Luciano Góes, reforçando o que a gente trouxe mais cedo aqui no SE1, na reunião do Comitê de Crise, que hoje à tarde vai haver um teste, né, já que está sendo feito o reparo, daí vai ser feito no fim da tarde um teste, e a gente traz mais informações no G1 Sergipe, à noite no SE2, sobre o resultado desse teste, se enfim, ainda hoje, o abastecimento vai ser retomado. Claro que tem aquela questão de ser gradual, né? Vai chegando aos poucos nos bairros. Suzane. Realmente, vamos continuar acompanhando toda essa situação. Rafael, muito obrigada pelas informações, agradecer mais uma vez a participação do presidente da DESO. Muito obrigada, bom trabalho. O SE1 fica por aqui, na sequência tem o Globo Esporte com Tiago Barbosa, outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com o líder Van Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE1. Oferecimento
Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.